Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar sobre língua presa em bebês, como que o corte da linguinha foi feito na minha bebê e a minha experiência como mãe. Começo esse vídeo já falando para vocês que eu sei que esse é um assunto bem polêmico, né? Existem profissionais que são a favor do procedimento e profissionais que não são tão a favor assim. Mas eu vou falar da nossa experiência, né? Eu vou relatar para vocês o que aconteceu, a minha visão como mãe nessa história toda e quais foram os procedimentos, quais foram os profissionais que estiveram envolvidos nesse momento do corte da linguinha da Lívia. Então, inicialmente, a Lívia fez 2 testes da linguinha, né? O primeiro foi quando ela nasceu, ainda na maternidade, e o segundo teste de linguinha que ela fez foi durante o período que ela esteve na UTI. Eu não contei ainda aqui no canal o motivo dela ter ficado esse tempo na UTI. Se vocês têm interesse em saber por que ela precisou desse atendimento, vai deixando aqui embaixo nos comentários já para eu saber que esse é um assunto relevante para vocês. E aí eu posso trazer em mais detalhes, mas ela fez novamente o teste da linguinha durante o período dela na UTI, e ambos os testes deram que tava tudo ok, que tava beleza. E no caso da Lívia, o frênulo dela, né, que é essa membraninha que o bebê tem, vou deixar uma fotinho aqui para vocês entenderem melhor. No caso dela, né, o frênulo ainda ele era pequenininho, não era muito espesso, né, então realmente nos primeiros dias de vida dela, aparentemente ele não estaria incomodando, né. Porém, depois de um tempo, né, depois que ela veio da UTI para casa, quando ela tava com mais ou menos uns 60 dias de vida, a gente percebeu que algo não estava legal. Por quê? Toda vez que ela vinha mamar, ela estralava muito, ela fazia muito barulho na hora de mamar, ela se engasgava constantemente, quase toda mamada ela sofria um tipo de engasgo, e o meu peito estava começando a ficar um pouquinho machucado, um pouquinho dolorido. Não chegou a ter uma fissura, né, na mama, não chegou a ser algo mais grave, mas estava me causando um pouco de desconforto. Embora, né, a pega dela estivesse bem certinha, estava acontecendo esse desconforto na hora da mamada, tanto para mim quanto para ela, né, que acabava se engasgando constantemente. Então eu comecei a conversar com a minha mãe e ela me disse: olha, Paty, eu acho que não tá muito legal, vamos procurar uma opinião. Eu acredito que a fono, né, seria a pessoa mais indicada para fazer uma avaliação nela, ver se tá tudo certinho. E não custa, né, vamos dar uma olhadinha, vamos pecar por excesso, né, e não por falta. Tive a oportunidade de buscar essa profissional e fomos para consulta. Eu, em hipótese alguma, estou dizendo que os pediatras não tenham a capacidade para avaliar, né, a questão do frênulo, porém, a fono é um profissional mais específico dentro dessa área, então ela consegue analisar como que tá tanto a musculatura da boca, da língua, ali o frênulo, com um olhar um pouco mais específico. Por isso que a gente buscou, além da opinião do pediatra, também a opinião da fono. Então a gente buscou a opinião da fonoaudióloga e realmente ela detectou que o frênulo da Lívia estava um pouco preso, embora não fosse um freno muito espesso e que não estivesse prendendo tanto, né? Porque existem vários graus, né, de frênulos ali que pode estar mais espesso, menos espesso, segurando mais ou menos, enfim. Tem bebezinhos que ficam com a pontinha da língua quase toda presa e não conseguem mamar nada. No caso da Lívia, né, ela ainda conseguia mamar, ela mamava. Eu tinha muito leite, né, então isso também, vamos dizer que ajudou ela, porque ela não estava tendo um prejuízo no ganho de peso, embora ela não estivesse conseguindo fazer o movimento de sucção corretamente, né, por não ter essa mobilidade da língua, ela não deixou de ganhar peso, porque quando ela vinha mamar, o leite jorrava para a boquinha dela, né? Então ela não precisava fazer muita força para mamar. Então, no nosso caso, ela não sofreu nenhum tipo de perda de peso, né? Não deixou de ganhar peso em função do frênulo. Mas existem bebês que começam a perder peso e esse é um dos indicativos de que algo não vai bem ali com a linguinha. Então essa é uma dica que, se você está percebendo, né, que teu bebê mama e não tá ganhando peso ou não consegue mamar direito, talvez seja interessante conversar com o pediatra ou até mesmo buscar a opinião de uma fono para ver se não tem alguma coisa acontecendo na linguinha dele. O fato, né, de eu estar tendo bastante leite na hora que ela vinha mamar, fazia com que ela tivesse acesso a esse leite facilmente, mas também ocasionava esse engasgo toda vez que ela vinha mamar. Porque, imagina, a linguinha dela não estava conseguindo fazer o movimento correto da sucção, né? E tinha muito leite chegando. Então, ela meio que se atrapalhava na hora de engolir e respirar. Por isso que é tão importante a gente ficar de olho, né, nesses casos,
quando você tem uma hiperlactação, até esse é um assunto que eu gostaria de trazer aqui no canal, relatar a minha experiência, né, com a amamentação e quais as técnicas que eu utilizei para organizar mesmo a amamentação, mesmo tendo a hiperlactação, né? E a tua opinião, ela é muito válida para mim, então se tu também te interessa, né, por esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber, e aí eu trago também aqui no canal. Então bora! Falei com a Fono conversou com o pediatra da Lívia, ambos entraram num consenso de que sim, valia a pena fazer o procedimento, porque embora ela não estivesse perdendo peso pelo fato dela conseguir mamar, ela estava tendo outros prejuízos, que eram os engasgos, eu estava com o peito um pouco machucado, então isso também não era legal. E então a gente chegou num consenso de que valia a pena fazer o procedimento, mesmo o frênulo dela não sendo tão espesso. Outra coisa, a gente já começou a pensar um pouco mais à frente. Dali uns meses, a Lívia ia entrar na introdução alimentar. E imagina como ficaria ruim para ela administrar todo aquele alimento chegando, né? A mastigação com a linguinha travada. Então, seria muito mais difícil de conciliar a introdução alimentar de um jeito prazeroso para ela, porque ela teria muita dificuldade. Além disso, outro problema que também ela poderia enfrentar mais à frente ainda seria a hora que ela começasse a falar, né? Então talvez o processo de fala dela poderia ficar um pouco atrasado, com algumas dificuldades, em função dela estar com a linguinha presa, né? Então a gente já quis evitar que pudesse acontecer qualquer um desses outros dois problemas mais à frente e fizemos o procedimento nela. E aí, na caixinha do Instagram, né, que eu abri falando sobre o procedimento que foi feito na Lívia, a pergunta que eu mais recebi foi: como que foi a cicatrização? Sangrou muito? E o que eu posso dizer para vocês, gente, como mãe? A Lívia fez o procedimento com o pediatra. Eu sei que odontopediatras também podem fazer, né? Mas no nosso caso, quem realizou o procedimento do corte da linguinha foi o pediatra dela, lá no consultório dele mesmo. O procedimento em si, ele é rápido. O bebezinho fica deitadinho, eles contêm ele, para ele não se mexer muito, para não atrapalhar, né, não dar algum problema. E aí o corte da linguinha é feito. Como é uma membraninha muito fininha, um piquezinho já foi suficiente no caso da Lívia. Em alguns casos eu sei que é utilizado bisturi elétrico, né, quando há necessidade. No caso da Lívia foi usado a própria tesourinha mesmo lá que eles usam para fazer o piquezinho. Foi feito o pique, sangrou sim um pouquinho no momento que foi feito o pique. Logo depois que foi feito, ela já veio pro peito e começou a mamar. A partir daquele momento, a partir da primeira mamada dela, ela já não reclamou mais. Então, o que aconteceu? Ela chorou no momento do procedimento, obviamente, mas assim que ela veio pro peito e começou a mamar, ela já não se queixou mais. No resto do dia, nos dias seguintes também, ela não demonstrou mais nenhum tipo de desconforto. E aí, o próprio leite materno mesmo já foi auxiliando ali na cicatrização, né, daquele cortezinho. É claro que o nosso coração de mãe fica quebrado, né, nesses momentos. Eu fico angustiada até mesmo quando a Lívia precisa fazer uma injeção, então imagina para fazer um procedimento assim, mas eu posso garantir para vocês que no nosso caso foi de extrema valia, porque ela realmente logo depois, nos próximos dias, já começou a apresentar menos engasgos, menos estalos, né, os estalos que ela fazia enquanto ela mamava já foram começando a diminuir, e a dor, né, o desconforto que eu tava sentindo no peito foi embora. No caso da Lívia, a gente seguiu o acompanhamento com a fono até ela iniciar a introdução alimentar. Então foi lá dos 60 dias de vida dela até o 6º mês. Isso não quer dizer que todo bebê que faça o procedimento do corte da linguinha precise fazer esse acompanhamento com a fono. Mas, como eu comentei com vocês que a Lívia ficou um período na UTI, e normalmente bebês que vêm da UTI, eles têm essa musculatura da boca e da língua um pouco menos desenvolvida, né? Porque ficam lá com sonda, eles não mamam no peito já direto, né? Então, essa musculatura toda precisa ser estimulada. Então, também por este motivo, né, aliamos as duas coisas, o corte da linguinha e o tempo que ela permaneceu na UTI, foi definido que seria melhor ela fazer esse acompanhamento. E foi incrível, gente, realmente. Ela fazia toda semana esse acompanhamento com a fono, né? A fono estimulava, mexia, e ela foi realmente criando um novo padrão de mamada. Porque imagina, um bebê que já estava acostumado a mamar com a linguinha para baixo, com a linguinha sem força, né, para fazer o movimento certinho. Ela precisava desse estímulo para reaprender como mamar e como mamar do jeito certinho.
Então, o trabalho que a fono fez durante todos esses meses foi indispensável para que ela conseguisse chegar lá na fase da introdução alimentar, já com a musculatura da boca, da linguinha bem forte, conseguindo respirar e engolir de uma maneira tranquila, porque falando assim parece uma coisa tão simples, né? Mas na verdade exige muita coordenação, exige muito ali dos músculos. Então, todo esse acompanhamento que a gente teve foi incrível, né? E a Lívia conseguiu entrar na introdução alimentar e mastiga tranquilo. A mamada dela melhorou absurdamente, ela não se engasgou mais, ela não estala mais, né? E também para mim foi ótimo porque o peito não chegou a machucar. Então, de mãe para mãe, o que eu gostaria de sugerir para você? Se você já tem a indicação no profissional de fazer o corte da linguinha, faça o quanto antes, porque quanto mais novinhos os bebezinhos são, mais fácil é o processo de cicatrização, menos padrão errado de mamada, de tudo, eles vão adquirindo, né? Porque quanto menos tempo eles ficarem mamando errado ali, ou com a linguinha sem força, né? Mais rápido é para eles aprenderem a mamar certinho, né? A recuperação é extremamente mais rápida num bebê mais novinho. Quanto antes tu fizer isso, menor vai ser o prejuízo no caso do ganho de peso dele, se teu bebê tá perdendo peso, né? Então, quanto antes tu faz, antes eles conseguem mamar melhor e, consequentemente, se desenvolver melhor. E se você tem a oportunidade de buscar a opinião de um profissional especialista na área, né, que é o caso da fonoaudióloga, busque, porque eles vão poder te ajudar a evitar problemas futuros também, não só do momento da mamada, mas também, né, em relação à introdução alimentar, depois em relação ao processo de fala. Então, tudo isso vai ajudando para que o teu bebê consiga ir se desenvolvendo sem prejuízos tão grandes lá no futuro. E claro que a gente sempre pensa nos bebezinhos em primeiro lugar, mas mães que estão amamentando, né, sabem o quanto é difícil às vezes conseguir ajustar a pega bem certinha, fazer com que pare de doer o peito, e às vezes não é nem um problema de pega, né? Como foi o nosso caso, a pega era certinha, mas existia esse frênulo ali da língua que cada vez que ela ia fazer o movimento, travava no peito e aí acabava machucando. Então, se tu tá tendo algum tipo de desconforto também na hora da mamada, busque uma opinião, que isso pode vir a te ajudar também. Bom, gente, esse foi o meu relato como mãe. Não sou profissional da saúde, não trouxe para vocês termos muito técnicos sobre a linguinha presa, sobre o corte da linguinha, mas trouxe realmente o que aconteceu conosco, sobre a nossa experiência, né? Se tu gostou do vídeo, se tu acha que te ajudou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez estejam passando por essa mesma situação. Curte o vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal para que ele cresça cada vez mais e eu traga também outros assuntos de relevância para vocês. E até o próximo vídeo. E para você que chegou até aqui, lembre-se, algumas vezes coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver.